eu tinha noção, eu sempre fui, mesmo eu sendo, me identificando como alguém no campo da direita, eu sempre tive uma visão mais pragmática de como a gente lida com os problemas e os desafios políticos de um país como o Brasil. Eu nunca fui muito engessado na doutrina, porque eu sei que a doutrina, quando você vai confrontá-la com a realidade, a doutrina sempre acaba te atrapalhando. Eu sabia, por eu acompanhar desde a Constituição de 88, eu conheci um pouco da natureza da política brasileira. E a gente sabe que o Centrão é muito gelatinoso, sempre foi, mas o Centrão nunca foi ideológico. É importante dizer isso por quê? Porque o Centrão, ele sempre foi o que a gente pode chamar de fiel da balança ou fiador do processo político brasileiro. Na transição em 2018 ainda, em novembro de 2018, que ela aconteceu lá no Banco do Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, tinha uma sala gigante. Eu nunca vi uma mesa daquele tamanho na minha vida. A mesa dava para umas 60 pessoas. Ou seja, a bancada do PSL que foi eleita deu 53 deputados. Deu para botar todo mundo. Eu nunca vi uma mesa que tinha quase 1 quilômetro. E estava todo mundo lá e a gente estava reunidos, foram chamados pela direção do PSL para a primeira reunião presencial com o então eleito presidente Jair Bolsonaro. Estávamos o aguardando. Ele chegou junto com o filho Eduardo, com a Joyce, que estava lá meio que se apresentando como Bolsonaro de saia, o senhor Alexandre Frota e dona Carla Zambelli. Estavam todo mundo lá como se fossem os palestrantes, aqueles que iam nos dizer como a gente deveria fazer, enfim, faz parte. Por que eu estou relatando isso? Porque isso é algo que me marcou. Todo mundo se apresentou e disse o que achava, o que pensava e tudo mais. Então tinha aquela euforia, sabe, de início de Big Brother? Todo mundo se ama, todo mundo tá feliz. E euforia de início de Big Brother. E aí começaram a falar as coisas e eu vendo assim, tá todo mundo, eu observando cada colega deputado, não vou citar nome, todo mundo muito empolgado, assim, mas vivendo uma síndrome de Poliana, né? Achando que ia ser esse mundinho de morango, assim, e eu sabendo que não é, pô. E todo mundo muito feliz. Não, agora nós vamos, o Brasil vai arrebentar, porque nós somos a direita. Bom, eu fazendo uma conta, são 513 deputados, só tem 53 aqui, cara. Como é que a gente vai virar esse jogo? A gente precisa de mais gente. Nós só elegemos 53. O Bolsonaro é o presidente, mas eu sempre digo isso. O Brasil não é um país presidencialista, é só no papel. Na prática, nós somos um país parlamentarista. Na prática, eu desafio qualquer cientista político a me dizer o contrário. Nós somos, na prática, um país parlamentarista. Na nossa Constituição, ele é presidencialista. Mas o presidente, ele hoje o Congresso é quem? Primeiro, é quem tem a prerrogativa de propor a maioria das leis, votação orçamentária e tudo mais. O máximo que o governo federal consegue fazer é mandar medidas provisórias para o Congresso apreciar e aprovar ou não. Ainda que aprove, ou que o Congresso parta do Congresso de origem algumas leis, elas vão para o presidente para sanção e o presidente pode vetar. Só que o Congresso pode derrubar o veto. Sim. Então a palavra final é de quem? É do Poder Executivo ou do Legislativo? Então, na prática, por que eu estou falando isso? A gente tem que voltar para a questão do Centrão. Não adianta, a gente ficou muito eufórico, muito feliz, porque é a primeira vez que a gente acabou com o ciclo PT-PSDB. Bolsonaro ganhou, vamos botar para quebrar. Só que no mundo real, no mundo pragmático, não. Um presidente não tem esse poder todo. O que a gente precisava focar é no Congresso. Infelizmente, muita gente despreparada foi para Brasília, ganhou pelas redes sociais, e eu sempre me considerei um cara muito sério nesse ponto. Quando chegou a minha vez de falar, eu disse, olha, gente, a única chance da gente tem de governar é chamar... Todos falaram. Todo mundo falando, mas todo mundo fez muita pipoca, né? Muita espuma. Muito eba-eba. E eu não gosto de eba-eba, eu gosto de trabalhar. E eu falei, ó, gente, eu acho que a única solução para a gente poder avançar com toda a nossa agenda liberal, agenda de reformas, agenda de políticas públicas, enfim, uma agenda que a gente apoiou, uma agenda de costumes, inclusive. A gente precisa do Centrão. A gente precisa aproveitar esse momento. Ainda falei um palavrão, mas assim, eu não vou repetir aqui. Aproveitar esse momento que o Centrão tá pé da vida com o PT, se sentiu traído, descobriram que os caras deram uma pernada neles. Traz os caras para cá, porque eles estão, não é ideologicamente revoltados, estão se sentindo traídos. Mas a gente não pode ficar pensando sobre esse aspecto doutrinário. Não, mas eles são corruptos. Vamos parar com isso. A gente precisa ter maioria. Precisa ter 342 deputados para ter maioria de qualquer matéria, inclusive de PEC.
Então, se a gente não tiver essa maioria, a gente não governa. E aí, cara, aí que vem um negócio que vai ser complicado. Essa eu posso falar porque ela se queimou sozinha. A dona Joyce levantou lá em cima, lá na frente, falou: não, seu Márcio, não vamos chamar o Centrão porque nós somos da nova política. Ela agora faz tweet pro Lula, né? Porra, vocês não vão chamar o Centrão porque vocês são da nova política? Então tá bom, pô. A gente vai ver só o que vai acontecer. Bom, eu não sou profeta, mas 2 anos depois o presidente Bolsonaro teve que sentar com o Centrão e pagou caro a fatura de ter que governar com o Centrão. Porque os 2 primeiros anos a gente foi massacrado pelo Rodrigo Maia, que não pautou praticamente nada de nenhum deputado do PSL. Pode ver que a gente não tem quase nenhuma matéria nossa aprovada. Ele transformou a pauta nele, ele conduziu a pauta, trancou toda a pauta do governo, colocou a dele, entupiu o governo federal de endividamento para poder bancar a Covid. Foi mais de 700 bilhões que foram sendo manejados ali por conta de tudo que foi pautado em matérias de votação. A gente passou 2 anos votando só questões de apagar incêndio de Covid, mandar dinheiro para estado, para município. Foi uma farra com dinheiro. Tudo que a gente projetou de economia na reforma da Previdência, que ia chegar a 1 trilhão e 200 bilhões, isso foi totalmente drenado, com 700 bilhões que saiu do Tesouro para poder bancar todos os prejuízos e desdobramentos negativos do Covid, atendimento, sempre emergência, incêndio para apagar. E nós ficamos aí de joelhos diante disso, porque Dona Joyce e a turminha que estava ali do lado dela, seu Alexandre Frota, falando que eram da nova política e não aceitariam fazer acordo. Inclusive usou o termo, a gente não faz acordo com gentalha. E faltou pragmatismo. Sim, sem dúvida. Eu diria que nesse primeiro momento faltou um pouco mais de pragmatismo. Acredito que o presidente estava muito mal assessorado, porque ele foi cercado de assessores que não tinham conhecimento de estratégia política, não entendiam, não respiravam como Brasília funcionava nas esferas do executivo, nas grandes negociações. Não estou dizendo de negociata, estou falando de negociação política. Estava cercado de deputados bajuladores, que eu não vou citar nomes, que eu não quero aqui arrumar inimizade nenhuma, mas deputados que estavam lá. Bom dia, presidente. Boa tarde, presidente. Queria tirar foto dentro do avião, queria estar lá tomando café na Alvorada. E a gente teve uma boa parte de deputados que poderiam estar fazendo efetivamente uma política de combate dentro do Congresso, se transformou numa bajulação, numa idolatria, em fazer like e fazer stories no Instagram o tempo inteiro. Tô aqui com o presidente, tô no avião com o presidente, tô indo com o presidente aqui, com o sanfoneiro para Pernambuco para inaugurar um negócio.